Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. A gente vai aguardar só mais uns minutinhos, tá? Até das 7h30 pra gente começar a live. Uma grande noite abate a terra, se abate. Treva imensa, não sem estrelas. Passados milênios, o abrasamento tisna no horizonte, clareando a esperança, previsto do amanhecer. A imagem tá boa, pessoal, aí. Aqui tá aparecendo um pouco escuro. Acho que tá bom. Vinda aurora, a terra sofreu noites convulsivas, verteu lágrimas. Boa noite, Marcos. Seja bem-vindo. Certinho, Diane, obrigada. Oi, minhas tias, todas aqui. Assim seja. Mais um minutinho a gente já começa, tá? Então, gente, vamos começar a nossa reunião de hoje, né? A primeira reunião pública do Grêmio Espírita Allan Kardec de Inhumas. Nós pedimos já a proteção de Deus, da espiritualidade amiga para esse ano, né? Para as nossas vidas. Que a nossa casa possa ser um canal de bênçãos e que a gente possa atingir de uma maneira positiva a vida de muitas pessoas, de muitas famílias, nesse momento difícil. Então eu convido todos vocês para que possam agora fechar os seus olhos, sentar da maneira mais confortável possível, mentalizar nas suas preces, nos seus pedidos, agradecimentos, enfim, aquilo que cada um que está nos assistindo agora mais deseja. Vamos pedir o auxílio mais uma vez da espiritualidade, que esse ano possa ser um ano ameno, e que mesmo sendo um ano difícil, nós possamos ter sabedoria para enfrentar essas dificuldades. Agradecemos, Senhor, pelo dom da vida, por estarmos aqui mais uma vez juntos. Estamos caminhando ao seu lado. Sê conosco hoje e sempre. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal hoje e sempre, porque teu é o reino, o poder e a glória infinita para todo sempre. Que assim seja. Assim seja. Então, boa noite, pessoal. Mais uma vez,
Hoje a leitura escolhida para nossa palestra aqui, por meio da live, é do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Item 1. O que é preciso entender por pobres de espírito? É a primeira leitura do capítulo. O capítulo está intitulado Bem-aventurados os pobres de espírito. Então eu vou ler um trechinho do Evangelho e logo após a gente já começa a explanação, tá bom? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 3. A incredulidade se divertiu com esta máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como com outras coisas, sem a compreender. Por pobres de espírito, Jesus não entende os homens desprovidos de inteligência, mas sim os humildes. Ele disse que o reino dos céus é deles e não dos orgulhosos. Os homens de ciência e de espírito, segundo o mundo, têm geralmente tão alta consideração de si mesmos e de sua superioridade que olham as coisas divinas como indignas de sua atenção. Seus olhares concentrados sobre sua pessoa não podem se elevar até Deus. Essa tendência a se crer acima de tudo não os leva, senão, muito frequentemente, a negar o que, estando-lhes acima, poderia rebaixá-los, e a negar mesmo a divindade. Ou, se consentem em admiti-la, contestam-lhe um dos seus mais belos atributos, a sua ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que eles só bastam para bem governá-los. Tomando sua inteligência por medida da inteligência universal, e se julgando aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade daquilo que não compreendem. Quando pronunciam seu julgamento, têm-no por inapelável. Em dizendo que o reino dos céus é para os simples, Jesus quer dizer que ninguém é nele admitido sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito, que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio, que crê mais em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, ele coloca a humildade no plano das virtudes que nos aproximam de Deus, e o orgulho entre os vícios que nos distanciam dele. E isso por uma razão muito natural, de vez que a humildade é um ato de submissão a Deus, enquanto que o orgulho é uma revolta contra ele. Mais vale, pois, para a felicidade do homem, ser pobre em espírito no sentido do mundo e rico em qualidades morais. Bom, então essa é a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo de hoje. E essa é uma leitura muito necessária, né, para a gente conversar principalmente dentro da doutrina espírita, já que a doutrina busca sempre esmiuçar tudo que está no Evangelho, né, tanto no Velho Testamento como no Novo. E essa leitura aqui que está no Evangelho de Mateus, no Novo Testamento, é uma das bem-aventuranças, né, que Jesus, quando vai transmitir o Sermão do Monte, é a primeira bem-aventurança que ele diz: bem-aventurados os que são pobres de espíritos, porque eles herdarão o céu. Então, é preciso entender primeiramente, né, o que é esse pobre de espírito. E é bom a gente se atentar que muitas vezes nós usamos essa expressão de uma maneira equivocada, né? Então, muitas vezes eu já vi, ou até mesmo já falei, essa expressão, fulano de tal é tão pobre de espírito, né? Só que em uma circunstância que para mim era totalmente indiferente da que o Evangelho diz. Então, nós muitas vezes nos referimos a uma pessoa que é pobre de espírito porque ela é uma pessoa de uma mente fechada, é uma pessoa ignorante, é uma pessoa às vezes muito simples, muito humilde materialmente falando, ou uma pessoa que não quer aprender nada, não quer estudar nada, ou enfim, uma pessoa que, para o nosso ver, é uma pessoa mais dura. E nós designamos ela como pobre de espírito, porque na nossa cabeça isso é algo negativo. Eu creio que por causa da palavra pobre, né? Então isso nos passa uma ideia negativa, algo que está inferior àquilo que a gente acha que é um padrão, né? Só que o Evangelho vem falar que muitas vezes nós nos equivocamos ao usar essa expressão, porque quando Jesus se refere aos pobres de espírito, ele está se referindo às pessoas humildes. E aqui é interessante a gente pensar que esse humilde pode ser tanto rico quanto pobre.
Hoje eu tava estudando essa parte do evangelho, aí eu virei pro meu pai e perguntei, né? Falei, pai, um rico pode ser pobre de espírito? Aí ele me olhou e falou, claro que pode. Ele deve ser pobre de espírito. E então a gente vai analisar tudo isso e ver que a humildade é o pré-requisito para se ser um pobre de espírito. E as pessoas que não têm uma instrução, por exemplo, que não têm um estudo, ou seja, não têm esse lado intelectual mais desenvolvido, também pode ser pobre de espírito, como uma pessoa rica, milionária, enfim, que também pode ser. Aqui ele fala, né, que a humildade é um pré-requisito e o orgulho e o egoísmo é o que nos afasta de Deus. Então, como que uma pessoa pode ser pobre de espírito, sendo ela letrada, sendo ela uma pessoa viajada, uma pessoa que conhece várias culturas, várias civilizações, fala várias línguas, é uma pessoa de mente aberta, uma pessoa comunicativa, isso aos nossos olhos, muitas vezes, não é uma regra, é uma pessoa que tem assim um espírito para cima, né, um alto astral, uma pessoa que busca sempre aprender e saber as coisas. E já aquela pessoa que não entra nesses requisitos dessa outra, ela é um pobre de espírito. E o evangelho vem falar pra gente, né, que não, que o pobre de espírito é aquela pessoa orgulhosa, é aquela pessoa vaidosa, é aquela pessoa egoísta, é aquela pessoa que não quer saber da opinião do outro, que acha que a opinião dela é a única, suficiente, que basta. Aqui no começo do evangelho ele ainda cita, né, os intelectuais, os cientistas, não todos, claro, né, a gente não pode radicalizar, mas muitos não creem na existência de Deus justamente porque estão tão apegados à ciência materialista que eles dominam, né? Vai conversar com um cientista, por exemplo, que sabe destrinchar um DNA. É algo muito complexo. Então ele acredita naquilo que ele vê no microscópio dele. Aí quando a gente chega para ele, vai falar de Deus, que para ele é algo que ele não vê em forma de pessoa, então não existe, ele não vai crer facilmente naquilo. Então, uma pessoa que tem essa visão limitada e materialista, mas que é um cientista, por exemplo, é uma pessoa pobre de espírito, que não tem nem a humildade de tentar reconhecer ou de tentar entender onde está esse Deus, né? E eu, estudando, eu lembrei do nosso estudo do Livro dos Espíritos na casa, né, no Grêmio, dia de segunda. Nós retornamos com o estudo e estamos estudando o Livro dos Espíritos. E lá a gente estudou segunda agora, a parte em que ele fala sobre os cientistas, né? Ele fala das objeções que o espiritismo enfrenta. Então, todas as dificuldades que o espiritismo enfrentou para ele poder surgir, né, nascer, ele estava falando lá. E a primeira dificuldade foi com os cientistas, porque o espiritismo vinha falar no início de algo muito abstrato, né? Além das manifestações das mesas, né? Enfim, o começo da comunicação, da fala, era algo muito abstrato. Como que um cientista ia acreditar naquilo, né? Que um espírito estava se manifestando se ele nem via o espírito. E aqui até separei uma parte para ler, que os espíritos lá na introdução do livro, eles falam assim: os fatos, eis o verdadeiro critério dos nossos julgamentos, o argumento sem réplica. Na ausência dos fatos, a dúvida é a opinião do sábio. Então, o sábio, no caso o intelectual, o cientista, como ele não sabe o que fazer, ele não, para ele isso não é um fato, assim como para nós a vida após a morte é uma certeza, ele duvida, porque ele também não consegue comprovar. Aí, mais pra frente, no estudo lá, os espíritos falam, né? Porque quando o cientista, por exemplo, vai analisar alguma coisa, e ele deveria agir de uma forma imparcial. Quando a gente conhece algo novo, por exemplo, né? Nós temos o costume de julgar o novo de acordo com aquilo que nós acreditamos, né? Então eu julgo algo que eu não conheço de acordo com tudo que eu aprendi na minha vida inteira, independente do que seja. E muitas vezes nós precisamos nos despir de tudo isso que nós aprendemos e acreditamos para conhecer e entender aquilo lá que é novo que surgiu, para que aí sim depois eu possa formar minha opinião e sim fazer o meu julgamento. Aqui esse julgamento não é na qualidade de definir destino, de acusar, não é nesse sentido que eu falo, mas sim de tecer uma opinião, né? Então, tudo que a gente julga sem conhecer é um preconceito e tá errado, né? Porque o que é certo e o que é errado na vida? Falando assim de coisas que a gente acredita na vida do outro serem erradas, mas na minha vida ser certa, né? Então, é preciso tomar muito cuidado com isso. Então, quando a gente fala
do orgulho, do egoísmo, da vaidade, que o Evangelho vem trazer muito aqui, falar pra gente praticamente todos os capítulos, são esses os vícios e os males que todos nós temos que combater durante o dia a dia, para tentar melhorar e um dia chegar a ser pobres de espíritos, para que sim herdemos o reino dos céus. Então, quando nós formos usar essa expressão, né, pobre de espírito, temos que lembrar que nós estamos caminhando para ser pobre de espírito, para ser uma pessoa mais humilde, uma pessoa menos egoísta, menos vaidosa. E a gente fala disso e a gente escuta muito isso dentro da doutrina, né? Demais, quase toda palestra. E é algo muito trabalhoso, né? É difícil, exige uma reforma diária. São atos, né, que nós vamos fazendo, vamos mudando, vamos errando, consertando, para tentar melhorar. Porque tem um mundo maior do que esse destinado a todos nós. Nós não temos nem ideia de como é esse mundo, né, do que ele nos reserva. Mas só que nós podemos ter a certeza que vindo de Deus é algo maravilhoso, é algo muito grande. Então, se a gente for parar para analisar, dentro do Espiritismo nós conhecemos alguns exemplos de indivíduos que eram egoístas, que, enfim, né, tinham todos esses vícios e que depois passaram por um processo de modificação muito grande e que passaram a ser inspiração para muitas pessoas, inclusive para nós hoje. Então eu cito dois casos, que tem o caso do Públio Lentulus, que, para quem não sabe, Públio Lentulus foi uma das encarnações de Emmanuel, o mentor do Chico Xavier, né? E no livro Há 2000 anos, né? Se alguém me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que é isso mesmo. Há 2000 anos, ele é um senador. Emmanuel, então, tá lá encarnado como Públio Lentulus e ele é um senador romano. E nessa encarnação, pelo menos durante quase toda a história, ele é um homem muito orgulhoso mesmo. Por causa do jeito que ele foi criado, a civilização que ele cresceu, enfim. Era um homem muito poderoso e que tinha os motivos dele para acreditar que o jeito dele era o jeito certo. Só que depois que ele passa por muitas dificuldades, quem lê o livro sabe, entende? Tem uma parte muito marcante que é a parte em que ele vai procurar Jesus. Então ele procura Jesus, só que ele não encontra Jesus. Depois Jesus o encontra e Jesus vai até ele e começa um diálogo com ele. Eu separei aqui o que Jesus diz para ele, e é algo muito interessante. Então Jesus se aproxima dele, Públio Lentulus, e diz: Senador, por que me procura? Não venho buscar em ti o homem de estado superficial e orgulhoso, que somente os séculos de sofrimento conduzirão ao regaço de meu Pai. Encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. Está, porém, no teu querer aproveitá-lo agora ou daqui a milênios. Então, olha isso que Jesus fala para ele, essa proposta, porque foi uma proposta, né? Jesus fala, encontras hoje um referencial para mudar a sua vida. É como se ele dissesse agora ou nunca, né? Você vem comigo ou você fica? Então é interessante nós analisarmos essa passagem desse livro, que é uma das passagens mais bonitas que tem, que ele tem ali uma chance de redenção, de deixar de ser o homem orgulhoso, presunçoso e superficial. Porque Jesus diz para ele, não é esse homem que eu venho procurar, não. E quais são as outras qualidades que ele teria para apresentar a Jesus sem ser essas? O egoísmo, o orgulho, a presunção. Aí eu volto agora para todos nós, né, que estamos aqui nessa live hoje. Se tirasse todos esses erros, nesses vícios que nós também temos, o que nós teríamos para apresentar para Jesus para poder receber esse título, vamos chamar assim, de pobre de espírito? A gente ficaria um pouco preocupado, né? Eu ficaria, porque isso aqui é algo que ainda está muito presente na nossa vida, que aos poucos está saindo, né? Vai se esvaindo, porque a gente melhora a cada dia mais. Então, por incrível que pareça, que a gente acha que, nossa, meu dia hoje foi terrível, hoje eu fui uma péssima pessoa, uma péssima companhia, a gente consegue tirar proveito até dessas circunstâncias. Então, a gente consegue melhorar sim nessas circunstâncias. Então, fica a reflexão. O que nós podemos, então, oferecer para Jesus se ele nos fizesse uma proposta como essa, né? Vem comigo ser meu servo, vem comigo trabalhar comigo. Você aproveita agora ou você quer sofrer por milênios ainda até aprender a lição? Para nós que estamos dentro da doutrina e sabemos que a vida continua,
que essa aqui é apenas mais uma, a gente sabe que às vezes por nossas próprias ignorâncias, por nossa teimosia, nós ficamos ali em vidas sucessivas, cometendo vários erros e errando às vezes no mesmo lugar. E muitas vezes é só aproveitar uma oportunidade que a gente escapa desse ciclo vicioso, né? Então são coisas a se refletir. E do lado tem o exemplo do Paulo de Tarso, que foi o exemplo que eu dei também. Para quem leu o livro Paulo e Estevão, que também é um excelente livro, que é um dos livros da coleção, se eu não me engano. Paulo de Tarso começa o livro como um doutor da lei, né? Um homem muito instruído, um homem muito forte, um homem muito influenciável na sociedade que ele vivia. E então ele era também extremamente orgulhoso, né? Egoísta, ele sabia de tudo, sabia muita coisa, realmente era verdade. Só que essa parte dos sentimentos dele ainda deixava um pouco a desejar, a questão da humildade, que é o que a gente está falando aqui hoje, se referindo ao pobre de espíritos. Durante todo o livro, ele age assim, mas chega um ponto em que a vida dele muda de cabeça para baixo. E aí a gente vê que ele se encontra com Jesus na porta de Damasco. Ao se encontrar com Jesus, o que acontece com Paulo? Ele fica cego por 3 dias. Então Jesus pede para ele mesmo cego entrar na cidade, que ele iria providenciar para ele a resolução daquele problema, né? Eles têm antes todo um diálogo ali em que Jesus também oferece, né, para ele uma redenção, e depois ele vai ser curado justamente pelo homem que ele estava indo perseguir, né? Que eu, se não me engano, era Ananias o nome. Então é incrível esses mecanismos que Jesus usa para fazer com que o nosso orgulho seja dobrado. E muitas vezes é de uma forma muito sutil e outras vezes de uma forma bem escancarada, que nós mesmos ficamos com vergonha. E depois que Paulo passa por tudo isso, ele se transforma num dos maiores apóstolos do cristianismo, um dos maiores difusores da doutrina espírita do cristianismo, né? Tanto que todo o Oriente ali, uma grande parte do Oriente, todo não, ele teve uma grande influência na propagação do espiritismo, do cristianismo. Ele dedicou a vida dele, literalmente, a isso, porque ele entendeu dentro do coração tudo aquilo, né? Eu me lembro que quando eu estava lendo o livro, uma parte que eu achei bem curiosa foi porque tinha vezes em que o Paulo queria sair falando, né, com o verbo inflamado que eles falavam, queria contagiar as pessoas com a fala dele. Só que muitas vezes ele gaguejava, muitas vezes ele não conseguia expressar o que ele tinha para falar. E isso frustrava ele. Ele tinha algo para dizer, mas ele não conseguia dizer, né? E ele ficava então intrigado com aquilo, até que Jesus intui ele a que ele escrevesse as cartas. Daí vem as cartas de Paulo, né? As epístolas, enfim. Então é algo muito interessante que, se nós dermos a brecha, esse amor, esse ensinamento, esse exemplo de Jesus, ele entra na nossa vida. E nós passamos a difundir ele de um modo em que a gente nem percebe. Acaba sendo um estilo de vida, né? Assim como eu costumo sempre dizer, na questão da doutrina espírita, que é o que a gente conhece, que é o nosso campo. Para mim, é um estilo de vida, né? Quando a gente se propõe a ser espírita. Porque quando você se propõe a estudar o espiritismo, você se propõe a abrir a sua cabeça. Então, não condiz com o espírito uma atitude ou um pensamento preconceituoso. E eu falo aqui não só das atitudes, né, racismo, enfim, mas de conceber ideias antes de conhecer as coisas como de fato são. Então, nós precisamos refletir até nisso, porque nessas pequenas atitudes nossas de achar que sabe mais, de achar que é melhor em tal coisa ou em outra, está o egoísmo, a vaidade, o orgulho. Então, são coisas pequenas que a gente tem que ir extirpando da nossa vida para que as coisas grandes depois também possam ser retiradas e não nos prejudiquem mais. Aí, a gente estudando também essa leitura do Pobre de Espírito, eu lembrei da passagem do Lázaro e o rico, né? Eu não me lembro qual, tá no Evangelho de Lucas, capítulo 16. Muitos já leram ou já estudaram a passagem do Lázaro e o rico. Eu até tô com ela aqui. E ela começa assim, ó. Havia um homem rico que vestia-se de púrpura e linho e vivia todos os dias regalado esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas na porta daquele reino.
E ele desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as suas chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tende misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do dedo e refresque a língua, porque eu estou ardendo em chamas. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens na tua vida terrena, e Lázaro somente males? E agora este é consolado e tu o atormentado? E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam. E o rico disse: Rogo-te então, ó pai, que mandes à casa de meu pai, pois eu tenho 5 irmãos, para que eles lhe dê testemunho, a fim de que não venham errar assim como eu. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. E ele disse: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, eles iriam se arrepender. E ele disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Então, essa leitura aqui, retrata muito bem essa questão do pobre de espírito. Quem era aqui o pobre de espírito? Era Lázaro, mas não era pela condição social que Lázaro ocupava enquanto mendigo naquela época. Era porque ele era em si um homem humilde, um homem que cultivava as virtudes, a simpatia em si. Porque ele poderia ser um mendigo, mas ainda assim ser um criminoso, matar, roubar, enfim, cometer vários outros erros. Coisas que também prejudicam a nossa evolução. Só que o rico também poderia ter sido um pobre de espírito. Poderia ter dado da sua comida ali, da sua mesa, para que Lázaro se alimentasse. Poderia ter ajudado várias outras pessoas. Só que ao invés disso, ele agiu com o quê? Egoísmo. Que é o que o Evangelho nos fala, que nos distancia de Deus. Então, não tem como, né, uma pessoa continuar querendo herdar os reinos dos céus, se ele não age de uma maneira com aquilo. É importante a gente pensar, quando a gente lê essa parábola aqui do rico e do Lázaro, algumas pessoas podem fazer uma interpretação equivocada. Falar: nossa, então a riqueza é terrível, né? Assim como a pobreza é tão ruim quanto, porque você pode ser ludibriado, você pode se deixar levar. E nós temos que lembrar que tudo na nossa vida é uma provação. Se você é pobre demais ou se você é rico demais, o jeito que você vai levar tudo isso é o que vai decidir o rumo da sua vida espiritual. Então, tudo nós temos que saber medir, né? Nada em excesso. Assim como Paulo me falava, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, eu posso fazer tudo o que eu quiser, mas nem tudo convém para que eu possa evoluir, para que eu possa chegar um dia onde eu quero chegar espiritualmente, moralmente falando, né? Então a gente vê isso hoje em dia, e apesar das coisas estarem muito difíceis, o mundo em que a gente está vivendo está um mundo muito difícil, tá difícil a convivência, tá difícil, enfim, a vida social, a vida política, financeira. Tem muita coisa boa acontecendo também. Tem muita gente colocando em prática essa questão dos pobres de espírito aqui. Só que isso não nos é tão mostrado quanto as coisas ruins. Então, é interessante a gente pensar que existem pessoas boas fazendo o bem para o outro, independente de ter dinheiro ou não ter, né? Então, meu pai estava até contando ontem para mim, ele foi na casa de um tio meu aqui em Umas, e ele jogou na Mega da virada, e tava lá conferindo os números. Aí, meu pai perguntou, né? Mas o que ele faria com o dinheiro se você ganhasse? Ele: se eu ganhasse, eu ia no asilo tal, eu ia ajudar aqueles velhinhos lá, eu ia dar dinheiro, não sei o que. E meu pai falou: mas por que você não faz isso agora? Por que você não ajuda agora? Aí meu pai disse que ele respondeu: mas eu vou ajudar como? E aí a gente vê o tanto que falta uma conversinha para que aquela pessoa possa entender, né, do que tá falando. Aí meu pai foi conversar com ele e falou: não, você pode ir lá, sentar, ouvir o que ele tem para te contar, pode ir lá escutar, pode ir lá contar a sua história para aquela pessoa. Se você sabe tocar um instrumento, um violão, vai lá tocar para eles. Então, tudo isso está envolvido nesse processo da caridade, que é o que a gente também fala muito dentro da doutrina, né?
E aí eu fiquei pensando, tanto que esse tio meu, mas também várias outras pessoas, acreditam que pra gente poder fazer o bem pra uma pessoa, eu preciso ter dinheiro, eu preciso ter uma condição boa, que só eu chegar lá, sentar, ou ouvir, né, ou conversar, alguma coisa que seja, é o essencial pra muita gente. Muita gente só quer ser ouvida, e isso basta, eu não preciso ter dinheiro nenhum pra fazer isso. Então é algo simples. E é algo que faz com que a gente desenvolva em nós a nossa humanidade. Eu não vou dizer nem humildade, é humanidade. Porque muitas vezes a gente está achando que o fim do mundo tá acontecendo na nossa vida, né? Então é problema em cima de problema. E a gente pensa, fala, nossa, Deus escolheu a minha casa para jogar todos os problemas em cima de mim. E aí a gente vai num lugar desse, senta com uma pessoa meia hora e conversa com ela. Ali ela te conta como ela chegou ali. Ela te conta em que condições ela vive. Nem sempre são as melhores, infelizmente. Ela te conta a solidão que ela passa ali. Ela te fala que já tem meses ou anos que a família não vê ela. E aí você volta pra casa pensando, falando, nossa, eu pelo menos tenho a minha família lá, eu pelo menos tô vivendo bem, tô vivendo confortável, eu vou aonde eu quero, a hora que eu quero, faço as coisas que eu quero, consigo fazer tudo sozinho. Então isso é uma bênção. E saber reconhecer esses pequenos pormenores, esses pequenos detalhezinhos, é o que faz a vida ser diferente, né? É o que faz a gente olhar a vida de uma forma diferente. E isso é em tudo na nossa vida, tudo. Desde uma coordenação da presidência da Casa Espírita, por exemplo, até a sua convivência com as pessoas. Quando você trata de mudar, de cuidar das coisas pequenas, como cativar as pessoas, as outras coisas vão acontecendo. E isso é algo muito incrível de se ver, né? E aí, lembrando disso tudo, dessa mudança, né? Para passar a ser o pobre de espírito, isso requer mudança em nós. Muita coisa para mudar. Eu lembro de uma mensagem que se chama Milho de Pipoca, do Rubem Alves. Ela é bem conhecida e ela é muito extensa e eu sintetizei um pouco ela. Ela começa assim, ó. Milho de pipoca que não passa pelo fogo continua a ser milho de pipoca para sempre. Assim acontece com a gente. As grandes transformações acontecem quando passamos pelo fogo. Quem não passa pelo fogo fica do mesmo jeito a vida inteira. São pessoas de uma mesmice e de uma dureza assombrosas. Só que elas não percebem e acham que seu jeito de ser é o melhor jeito de ser. Mas de repente vem o fogo. O fogo é quando a vida nos lança numa situação que nunca imaginamos. Pode ser fogo de fora, perder um amor, um filho, o pai, a mãe, um emprego ou ficar pobre. Pode ser fogo de dentro, pânico, medo, depressão ou sofrimento, cujas causas nós ignoramos. Há sempre o recurso do remédio, apagar o fogo. Sem fogo, o sofrimento diminui. Com isso, a possibilidade da grande transformação também. Imagino que a pobre pipoca, dentro de uma panela fechada, cada vez mais quente, pense que chegou a sua hora, vai morrer. Dentro de sua casca dura, fechada em si mesma, não pode imaginar um destino diferente para si. Não pode imaginar a transformação que está sendo preparada para ela. A pipoca não imagina daquilo que ela é capaz. Aí, sem aviso prévio, pelo poder do fogo, a grande transformação acontece e ela aparece como outra coisa completamente diferente, algo que nunca havia sonhado. Bom, mas ainda temos o piruá, que é o milho de pipoca que se recusa a estourar. São como aquelas pessoas que, por mais que o fogo esquente, recusam-se a mudar. A presunção e o medo são a casca dura do milho que não estoura. No entanto, o destino delas é triste, já que ficarão duras a vida inteira. Não se transformarão na flor branca, macia e nutritiva. Não vão dar alegria a ninguém. Rubem Alves. Então esse texto é muito bonito, eu acho que ele trata da vida real de uma forma lúdica, mas que todos nós entendemos. Então, quantos de nós, né, não estamos sendo esses piruás, aquele milho que não estoura, que fica no fundo da panela, no fundo da bacia ali, quando a gente vai comer. Aquilo ali não serve para nada, ele vai pro lixo. A pipoca realmente tem uma utilidade. E aí eu pergunto, qual a nossa utilidade? Qual a nossa serventia? Nós estamos servindo o próximo? Nós estamos sendo mais agradáveis?
a gente está fazendo alguma coisa para mudar a nossa vida e a vida de alguém, aquilo que nós podemos fazer, né? Então, para finalizar, eu reforço o parágrafo último aqui do Evangelho, em que Kardec fala: mais vale, pois, para a felicidade do homem, ser pobre em espírito, no sentido do mundo, que é o que eu comecei a palestra falando, né? Que é uma pessoa sem inteligência, uma pessoa pobre, enfim. Para nós aqui materialmente é isso. Então, mais vale ser assim do que no sentido do mundo, e rico em qualidades morais. Então, é mais fácil eu ser taxada como uma pessoa que não sabe nada, uma pessoa que é ignorante pelas pessoas que me cercam, mas eu, dentro de mim, cultivar moralmente as minhas qualidades, a minha virtude, a minha fé, a minha sabedoria, a minha simpatia pelas pessoas. Então, todos nós estamos agora nessa luta, tentando alcançar isso para ser pobre de espírito. E da próxima vez que a gente for pensar em usar essa expressão, parar e tentar lembrar do que ela realmente significa. Porque pobre de espírito é aquela pessoa que vai herdar o reino dos céus, é aquela pessoa que é humilde, aquela pessoa que faz a vontade de Deus, independente de classe social ou de quem quer que ela seja, né? Então aqui a gente encerra a nossa palestra e eu vou fazer uma prece que eu encontrei aqui na internet. Ela é bem breve, de 1 minuto e pouco, e a gente já vai pedir a fluidificação da água e também o passe virtual à distância. Então eu queria lembrar a todos que quem tiver um recipiente com água, uma garrafa, um copo, pode deixar separado e mentalize e acredite que realmente vai receber aí as bênçãos da espiritualidade, tá bom? Então, eu vou colocar aqui para rodar o vídeo. Logo após a gente já vai finalizando, tá? Prece espírita. Pai de infinita bondade, que tem de nós piedade na tristeza e na aflição, e nas horas de amargura põe tua paz com ternura dentro do nosso coração. Ouve, Senhor, nossa prece, e nossa alma fortalece, dando-nos harmonia e paz. Faz que sejamos indulgentes, tolerantes e pacientes até com quem o mal nos faz. Afasta dos nossos caminhos os abrolhos e os espinhos esparramados pelo chão. Transforma em vibração positiva toda a emanação negativa com a força desta oração. Converte em bons amigos os que se dizem nossos inimigos, convencendo-os a nos dar o seu perdão. Porque tu és a nossa firmeza, e nas horas de fraqueza jamais nos negaste a mão. Certos de que esta prece foi ouvida e que toda desgraça vencida pelos bons guerreiros do além, nós nos ajoelhamos em espírito e, agradecidos a Jesus Cristo, o louvamos para sempre. Assim seja. Assim seja. Então nós pedimos, Senhor, mais uma vez, que a espiritualidade esteja conosco. Agradecemos pela oportunidade de aprendizado e que cada água que esteja nesse recipiente, cada família que esteja nos assistindo, cada indivíduo possa receber todas as emanações mais positivas, todos os remédios manipulados pelos laboratórios superiores, que vêm refazer, renovar as nossas forças, nos dar coragem física e também espiritual. Acreditamos, Senhor, que esse passe é um bálsamo em forma de pétalas rosas que cai sobre as nossas cabeças e nos reconfortam, nos dão paz para os dias difíceis e sabedoria para enfrentar as dificuldades. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, e nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós que somos pecadores, agora e na hora do nosso desenlace, que assim seja. Então, pessoal, eu agradeço a presença de todos essa noite aqui na primeira reunião pública do Grêmio Espírita de 2021. Convido vocês para estarem aqui na nossa próxima reunião, vai ser quarta, ao mesmo horário, 7h30, tá bom? E no mais,
Tenham todos uma boa semana. Muito obrigada pela participação. A gente se vê numa próxima, tá bom? Fiquem com Deus.